Oi gente, como é que vocês estão? Eu tô muito animada pra fazer esse vídeo. Hoje nós temos os meus seguidores no Instagram escolhem as minhas leituras pelo resto do mês. Porque são livros que eu já tinha na minha estante, alguns eu adquiri na Semana do Consumidor, agora em março. Então eu pensei, eu quero fazer essa dinâmica porque vai ser divertida. Então eu vou mostrar pra vocês quais foram os resultados e os livros escolhidos. Ok, a primeira escolha eu dei duas opções. Não, eu sou nova nisso, então eu não soube qual emoji colocar exatamente, mas eu acho que deu uma boa ideia. Então o primeiro eu coloquei um reloginho e um mundo pra retratar 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho. E a segunda opção foi um teto todo seu. Então eu botei um teto e seu, da Virginia Woolf. E aí a gente vai ver qual foi o resultado das votações. Então o livro 1 teve 56% dos votos e o livro 2, 44%. Livro 1, livro 2. Então o escolhido foi 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho. Pelo que eu sei, a gente vai acompanhar a Leila, que é uma mulher trans que tá morrendo, né? Não sei, e a gente não sei porquê, não sei como. E ela vai contar pra gente nesses últimos 10 minutos e 38 segundos da vida dela, antes dela morrer, como ela chegou até ali e um pouco da história dela. Então é um livro provavelmente triste que... pesado, uma carga emocional pesada, mas eu tô muito animada pra ler esse. Recomendação do Bookster. A segunda votação eu quis ir mais para um lado de fantasia. O livro 1, esse aqui teve acho que uma disparidade maior. Eu coloquei uma setinha para baixo, um diabinho e uma caveirinha, porque o livro 1 é Catábasis, da R.F. Kuang. O primeiro romance dela, Catábasis significa descida para o inferno. Por isso que eu coloquei uma setinha para baixo, um diabinho e minha caveira. E aqui a gente vai acompanhar a história de dois estudantes que vão descer pro inferno para procurar resgatar a alma do seu professor. Gente, eu ri muito do vídeo do TikTok que eu vi. O pessoal falando assim, o estudante, ele vai até o inferno para se formar, literalmente nesse caso. O livro 2, eu coloquei uma cartinha, duas luvinhas com um xizinho no meio para significar rivais. E o segundo livro é Divinos Rivais. Eu coloquei cartas porque o livro tem cartas. Eu imagino que eles se comunicam com cartas. Então, o livro 1 recebeu 59% dos votos e o livro 2 recebeu 41% dos votos. Então, leremos Catábasis. A terceira escolha, eu pensei em pegar dois livros menores. No livro 1, eu coloquei ali um carinha, um avião e uma mala, O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu pensei, não sei, então, um homem estrangeiro, avião, mala. Foi a melhor coisa que eu consegui pensar pra colocar de emoji. O segundo livro, eu coloquei ali ossos, uma caveirinha, significa sobre os ossos dos mortos. Também tô louca pra ler esse livro, ele é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, uma das poucas mulheres que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. O livro 1 teve 29% dos votos e o livro 2 teve 71% dos votos. Então, leremos sobre os ossos dos mortos. Vai falar sobre luto. Joana narra os acontecimentos que envolveram o desaparecimento de seus cachorros. Excêntrica, ela sempre pareceu preferir a companhia de animais à das pessoas. Quem nunca? Quando os membros de um clube de caça local são encontrados mortos, do Sheiko se envolve numa investigação. O que vem a seguir é uma montanha-russa de acontecimentos tão profunda quanto impressionante. Vai falar sobre a falta de respeito do homem pela natureza. E, para a última escolha, eu quis colocar uma fantasia. No primeiro livro eu coloquei um emojizinho ali meio escondido, meio estranho na minha cabeça. Um pensamento, um sonho, né? Eu botei sonho, não é só pensamento, porque tem o Zezinho de dormir. Então fez muito sentido. E o primeiro livro, então, é Um Estranho Sonhador. E o segundo, eu coloquei uma casinha religiosa. Vocês podem ver que tem ali um crucifixo em cima, então é tipo uma igreja. E uma laranjeira. O Priorado da Laranjeira. Pra você que não sabe, o Priorado é uma casa religiosa. Essa aí pra mim foi o melhor. Eu arrasei nos emojis. Vamos ver quem ganhou? O livro 1 teve 39% dos votos. E o livro 2 teve 61% dos votos. Então vamos ler O Priorado da Laranjeira. Confesso que eu tava mais animada pra ler esse aqui mesmo. A jovem Tanê passou a vida treinando para ser capaz de montar um dragão. Para os povos do leste, dragões são adorados como seres divinos. No oeste, Sambran é a soberana do reinado de Innis. Lá existe a crença de que os dragões são feras ruins e terrivelmente perigosas. A linhagem de Berenet governa há 1000 anos e acredita que os dragões ressurgirão se ela
ela for dizimada. Em meio a tudo isso, os povos do leste e do oeste, que têm visões do mundo tão opostas, são obrigados a se unir quando um dragão ancestral gigante desperta. Aqui estão as leituras desse vlog, 4 livrinhos, 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, Sobre os Ossos dos Mortos, Catábasis, o Priorado da Laranjeira. Então, por favor, fiquem aí, acompanhem o vlog. Gente, tudo dando errado. Já é a terceira vez que eu gravo. Vou ser mais sucinta. Update desse livro aqui, tá? Meu Deus, eu já falei isso 40 mil vezes. Não tava gravando com o microfone. O vídeo inteiro ficou mudo. Li 3 capítulos, tô bem no início do terceiro. Vou te atualizar sobre os 2 primeiros. Primeiro a gente vai acompanhar a Leila Tequila. Eu falei que era uma mulher trans. Não é uma mulher trans, não sei de onde eu tirei isso. É uma mulher cis. Já no primeiro capítulo, a gente acompanha o primeiro minuto após que o coração dela parou de bater. Ela é encontrada numa lata de lixo, imagino que seja aqueles containers bem grandões, por 3 meninos, e eles vão lá e roubam o colar dela, e ela só fica pensando, por favor, chama a polícia, avisa meus amigos, pelo visto a gente vai conhecer esses amigos ainda. É isso, o primeiro capítulo, é mais o pensamento dela. E aí o segundo capítulo é mais sobre a questão familiar. Eu espero que a gente volte, porque foi muito pouco, eu queria mais. Nesse segundo capítulo, a Leila é da Turquia, então tem uma influência islâmica, muçulmana, bem no início ainda, então as mulheres ainda não usavam hijab, mas estavam começando. O pai dela tinha 2 esposas, porque lá é permitido, tem essa dinâmica familiar aí das 2 esposas com a Leila, que é muito interessante. Tem um fato muito importante sobre a mãe da Leila, que eu quero ver se isso vai influenciar na Leila adulta. Comecei a ler o outro livro também, sobre os ossos dos mortos. Tô curtindo, mas ainda tá muito no início. Também é sobre luto. A gente vai acompanhar a Janaína, que é acordada de madrugada pelo seu vizinho, que ela chama de estranho. Eles moram num lugar mais remoto, assim, e tá no inverno. Então a galera da cidade voltou pra cidade. E eles moram lá sempre. Então fica nesse campo meio isolado, assim. Vão até o vizinho, pé grande, que foi encontrado morto. Não parece que ele foi assassinado pelo como encontraram ele, mas eles mexeram no corpo e tal. Eu fiquei pensando, velho, como assim vocês mexeram no corpo antes de chamar a polícia? Enfim, não sei se isso vai dar alguma coisa, mas eu quero focar mais nesse aqui, porque eu tô gostando muito. A gente fica curioso pra saber como ela foi assassinada, porque é dito que ela foi assassinada. É isso, meu update, pela terceira vez. Desculpa pela cara de cansada, mas é porque eu tô cansada. Gente, é muito frustrante ler sobre religião. É muito frustrante, porque é sempre colocando a mulher pra baixo, como suja, como ingrata, como inferior. Quando exalta minimamente a mulher, exalta para que seja uma boa companheira para o homem, para servir o homem, para exaltar o homem. Então é muito frustrante, é muito cansativo, de verdade. Assim. Eu tô aqui na página 117. A Leila agora já é uma adolescente de 16 anos, então ela já tá questionando mais as coisas, ela não aceita que o pai impõe para ela, que aconteceram algumas coisas e o pai começou a agir de forma mais restrita, mais rígida, mais religiosa. E a gente sabe que quando a religião se manifesta assim, os primeiros direitos que vão embora são das mulheres. Ela já tá enfrentando muitas coisas, já enfrentou muita coisa pesada. Tô gostando muito. A escrita da autora é muito fluida, como se fosse um rio, assim. Tem gente que sabe contar a história de uma maneira tão... Sabe, uma coisa vai encaixando com a outra, assim, não é frase por frase. Você lê uma página inteira e entende aquele contexto de forma tão leve, assim, apesar do conteúdo ser pesado, mas a escrita é leve. Eu vi aqui que a autora é muito foda, ela luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, das mulheres. Então eu já vou atrás dela, achei ela muito legal, muito interessante de se acompanhar. Esse é o meu update pra vocês. Eu volto aqui quando eu tiver mais pro final do livro.
terminei esse livro, tô com uma sensação de crise existencial inacreditável. Pra mim, 5 estrelas. Primeira vez que eu entrei em contato com uma autora turca e achei incrível. Fez abrir os olhos e conhecer a cultura de uma forma diferente. Conhecer a cultura pelos olhos das pessoas que são marginalizadas, que normalmente é a maioria das pessoas, né? E a Leila é isso, ela sempre foi rebelde desde criança, corajosa, passou por coisas terríveis desde a infância e na vida adulta não foi diferente. Não teve o amor necessário da família, mas se encontrou num grupo de amigos muito diverso, muito interessantes, todos muito singulares. E eu acho que esse livro também é muito sobre isso, porque aqui a gente acompanha a Leila, nesse momento da morte dela, mas a gente acompanha também um pouquinho ali, um vislumbre de cada amizade. São 5 amigos. E eu achei isso incrível, porque mostra como os diferentes, os excluídos, eles se encontram e se ajudam, porque só eles sabem a dor de ser excluídos e marginalizados. É um livro que tem muitos ecos, muitas camadas. A gente tem um eco ali de ditadura, um eco de fascismo, um eco da direita contra a esquerda. Enfim, é um livro que te faz refletir. Ele não se debruça sobre o sofrimento. Eu achei ótimo, porque tem livro que parece que quer te fazer sofrer a qualquer custo, só pra te arrancar uma dor, mas não te faz refletir. E esse livro faz você refletir. E enquanto eu tava lendo sobre a Leila, não importa de onde ela é, eu me identifiquei. Porque no final das contas, o ter mulher é muito parecido, né? Daqui até a Turquia, muitas semelhanças. Infelizmente, nenhuma delas boas. Enfim, é um livro pra mim 5 estrelas, vale muito a pena ler. É reflexivo, é delicado, que eu acho muito inteligente, de autores que conseguem falar de temas complexos de maneira simples. Sensacional. Isso aí pra mim é um talento incrível. Gente, não vou mentir. Tá chato. Eu tô na página 72 e assim, nada aconteceu. Nada. Gente, do absoluto nada, a mulher fixada em mapa astral. Então você fala nisso, que isso? Não tô entendendo esse livro. Eu doido, eu não sei se essa mulher tá em surto, o que tá acontecendo. Tô perdida. Que bomba, galera, que bomba. Infelizmente, terminei de ler isso aqui. Eu apareci com essa cara aqui, de tanta revolta que eu tô. Livro ruim da... Calma. Esse é um livro muito ruim, não recomendo. Se perdeu num conceito que nem criou, que não tinha conceito nenhum, e conseguiu se perder mesmo assim. Cadê? Ia falar de luto, não falou. Personagem chato, começou a falar de astrologia e não parou mais. E eu fiquei feliz. E eu não sou a única que não gostou disso aqui. Eu fui ver as reviews e todo mundo odiou. Teve um ou outro ali que gostou. Tiveram amigos meus que leram e não gostaram também. Fiquei decepcionada, tá? Eu não entendi porque isso aqui ganhou o prêmio Nobel. Mas se você quiser ler, tá aí. E agora eu vou, ler Catábasis, porque é o que restou. Voltei. Tô lendo Catábasis. E agora eu cheguei na página 100. Confesso que eu tô lendo bem devagar. Jogos Vorazes tá me entretendo. E ele não faz parte desse vídeo, mas eu tô no segundo livro, Em Chamas, e eu tô amando. Enfim, vou contar um pouquinho pra vocês dessas 100 primeiras páginas. Eu tô no capítulo 7. E a gente vai acompanhar a Alice e o Peter. Logo de cara, ela já tá fazendo um ritual pra ir buscar o professor. Então a gente tem nesse mundo aqui que existem magos. Magia já existe, uma premissa pré-estabelecida. E os dois são estudantes de Cambridge. Os dois são estudantes para serem magos. E aí eles estão tipo no mestrado, doutorado,
não sei, alguma coisa assim. E aí a Alice tá fazendo esse ritual, o Peter chega e fala, bom, eu também preciso desse professor pra me informar, eu vou com você. Aí ela meio que tipo assim, a gente percebe que eles já foram amigos, eu acho que é amigos, não sei se tiveram um relacionamento já, se eles são ex. Mas eles já se conheciam e o tempo, a faculdade e tudo afastou eles. Eles conseguem ir pro inferno, porque ir pro inferno é fácil, difícil sair. Pelo que eu percebo, eles vão enfrentar muitas questões lógicas, assim. A autora mostra várias teorias, né, de várias religiões, o que cada um acredita ser o inferno. E aqui eles estão descobrindo como é de fato o inferno. E o inferno, que é apresentado aqui pra gente, é um espelho de nós mesmos. Então, o inferno é aquilo que você conhece. E você vai ter que passar por vários tribunais, várias coisas, dependendo dos seus pecados. Pelo que eu vi, tem entidades aqui, enfim. E aí eles acabaram de passar pela, mais ou menos, a segunda aprovação deles aqui. Pelo que eu entendi, vai ser bem teórico mesmo. Não é um livro de ação. A Earthquang, ela é muito teórica porque é o que ela conhece, é o que ela vivencia. Então, é um livro cabeça, não é um livro que você vai, vamos lutar contra demônios, sei lá o que, né? Sempre usando muita lógica, um raciocínio, enfim. Acho que é por isso que muita gente não gostou, porque é um livro mais parado nesse sentido. Mas na minha cabeça o tempo inteiro eu escuto um youtuber falando, nossa, eu nunca pensei que a Descida do Inferno fosse tão chata. Ele não gostou. Eu dei uma pausa no Priorado da Laranjeira, porque eu achei que o início ficou muito confuso. Então, assim, eu li também uns 6 capítulos, lá os capítulos são bem mais curtos. Só que eu ainda achei, eu não sei, eu achei que eu ainda não tô presa no mundo. E eu lembro de alguém falando isso, que a gente demora muito pra se entender nesse mundo. Que ele vai jogando os personagens, não vai explicando as coisas, entendeu? É uma fantasia mais complexa. Eu achei mais difícil de entender. Então, tô lendo, mas não sei se eu tô absorvendo. Esse aqui, eu tô absorvendo. Eu volto quando eu tiver na metade do livro, tá bom? Eu fico impressionada como as pessoas se cortam facilmente em livro, essas coisas assim, tipo, se cortam por vontade própria. Eu preciso fazer um ritual, vou me cortar aqui pra tirar um sangue. E ninguém fala, não tem nenhuma expressão de dor. Se fosse eu ia estar, ai, que dó. Eu tô em 50% do livro, 49%, vou dizer, né? Acho que dá pra atualizar. Eu tô gostando, mas eu sinto que eu queria mais desafios. Tô achando muito de boas pro inferno. É um inferno, gente. Tiveram coisas, mas nada que me trouxesse caraca, agora ferrou. Porque eu sei que não ferrou. Entendeu? Então não tá me trazendo nenhum senso de urgência, nem nada. Só tá indo, assim. Eu acho interessante porque eu acho os personagens interessantes e bem construídos. Assim. A Alice, ela é muito ferrenha, assim. Eu vou fazer de tudo, nem que seja passar fome, mas eu vou conseguir o que eu quero. Ela se acha menos que o Peter, porque o Peter é um mago que tem tudo, né? Berço de ouro. Como a gente não tem a visão do Peter, a gente não sabe como ele se sente. Mas ele não é uma pessoa ruim, pelo contrário, ele é muito bom, ele é muito simpático, nunca tá com raiva, né? Todo mundo gosta dele. Mas ao mesmo tempo ninguém conhece ele bem o suficiente. Ninguém é amigo dele de verdade, porque ele não deixa ninguém se aproximar. A Alice, ela teve essa percepção de que eles passaram um tempo juntos no laboratório, porque eles têm o mesmo mentor, que é esse cara que eles foram resgatar. Esse cara é um escroto total, nossa senhora, merece estar no inferno. E aí, quando eles tiveram um mínimo contato não, que eles tiveram, tipo assim, eles tiveram que fazer um trabalho junto, passaram meses no laboratório, foi o que eu entendi. E foi super legal, se divertiram. A Alice, ele começou a despertar uma paixão, sabe? Mas aí, quando acabou o projeto, ele sumiu. Tipo assim, não olhava pra ela, fingia que não conhecia, e ela ficou meio, tipo... Ela tentou contato com ele, mandou recadinho e tal, falando que sentia falta dele, e ele não respondeu. Então, assim, ele é uma pessoa que é legal, mas na superfície, porque ninguém conhece ele e ele não deixa ninguém se aproximar. E aí rolou uma coisa aqui, assim, que tá um clima horrível entre os dois. Acho que é isso. Eu acho que, assim, até sábado eu termino ele. Hoje é quinta, dia 16. Amanhã também não tem nada pra fazer, então provavelmente eu vou ler bastante dele. Mas não vou dizer que eu termino amanhã, porque não sei. Mas talvez eu termine. Depois eu acho que eu volto aqui quando tiver mais bem pro finalzinho. Ai, terminei. Gente, eu não gostei. Essa é a menor nota que eu já dei para um livro da Earthquang. 2,5, ou seja, razoável. Não é um livro péssimo. É só porque é muito linear. Caraca, a gente tá descendo pro inferno e nada é urgente, nada dá medo, nada é angustiante. Tipo assim,
Parecia um passeio, sabe? Um passeio meio merda. Falaram que é romance, mas assim, a gente tem uma migalha de romance. Uma. Não é o suficiente pra chamar isso aqui de romance. Eu acho que faltou. Essa é a palavra. Porque faltou desenvolver os personagens, porque eu não ligava pra nenhum deles. Aconteceu uma coisa que eu não poderia ligar menos. O objetivo deles também, a gente ficou, ai, nossa, sério? Você jura que você vai descer no inferno por causa disso? Os problemas, o vilão, nada importa, nada é interessante o suficiente pra importar. A gente não. Esse livro eu vou esquecer amanhã. Muita teoria, muita. Eu acho que ela podia ter escolhido uma filosofia e se debruçado nela, sabe? Mas não, ela ficou uma coxa de retalhos e aí ele liga pra você tá falando, sabe? Eu tô muito triste, porque parece que eu briguei com uma amiga. Eu li todos os 5 livros publicados dela. Nenhum deles foram menos de 4 estrelas. Esse aqui é o primeiro. 2,5. 2,5 pra mim é bem... Que tristeza, né? Ela é minha autora favorita. Meio ruim, assim, se eu não gostar do livro dela. Parece que realmente eu briguei com uma amiga. Vamos para o próximo livro. E o último desse desafio. Dá pra perceber a passagem de tempo do vídeo pelas minhas unhas. Porque no início tava tudo bem feitinho. Agora, olha só. Tudo grande já. Olha aqui. A raiz da unha. Tem que fazer, né? Ok. Vou tentar dar uma atualizada. Porque eu percebi que eu não falei nada sobre esse livro, né? Eu tô em 30%. E agora que eu posso dar uma atualização, porque eu não tava entendendo nada. Assim, a gente é jogado muito de qualquer forma nesse mundo aqui. Demora um pouco pra gente se situar. Então, tem muitos personagens, eu vou me ater àqueles que eu tô entendendo mais que são importantes. Vai separar entre o povo do Oeste e o povo do Leste. No Oeste a gente tem a Ed, que é EAD. Então eu leio como Ed, pra não ficar lendo ensino à distância. E ela é tipo uma serviçal da rainha. A rainha é um porre. Ela é tipo assim, uma faz tudo, mas ela é também uma segurança da rainha, só que ninguém sabe que ela é uma maga. Gol do Botafogo. Nossa, mas como furou, viu? Meu Deus, Botafogo. Ela tem magia e ela tira a magia dela do priorado da Laranjeira. Mas como ela tá há muito tempo longe desse priorado, a magia dela tá fraca. Então ela não tem usado muito magia. Mas ela é uma ótima assassina e ela mata todos os caras que tentam matar a rainha. E aí, no lado leste, que é o lado que gosta dos dragões, a gente acompanha... Nossa, qual é o nome dela? Dané. Ela acabou de ser escolhida por um dragão e passou numa fase de uma prova lá, meio quarta asa, né? Ela finalmente vai pra essa academia, vai treinar, vai se tornar tipo uma guerreira que monta dragões. E aí a gente tem visto que os dragões, tem dragões bons e maus. E os dragões maus estão surgindo, estão renascendo, estão acordando, na verdade. E tem o Inominável, que imagino que seja o dragão mais fodão aí, que é parte do dragão mau. Um dos súditos desse dragão já apareceu aqui no Oeste, ameaçando a rainha, e a Ed até teve que usar seus poderes, enfim, pra salvar a rainha. E tipo assim, os dragões falam, eu imagino que assim, eles falando é na cabeça, assim, sabe? Não é a boquinha movendo. Agora que começou a fazer mais sentido, assim, porque tem muitos personagens. E a gente é jogado no meio desse mundo, então eu tava assim, meu Deus, eu vou ter que largar esse livro porque eu não tô entendendo nada. E tá muito chato, sei lá o quê. Mas agora tá ficando legal. Entrou magia. Eu tô entendendo quem é quem, né, finalmente. E esse livro aqui é o 1, mas o 1 foi dividido em 2 partes, porque ele é enorme, ele tem tipo 1000 páginas. E nesse aqui a gente tem 544, então dividiram o primeiro livro em 2 partes.
histórias de romance entre as duas mulheres. Amei. Vencemos, vencemos. Lido, terminei aqui. O Priorado da Laranjeira. Gente, eu não tenho mais 20 anos, não. Ontem eu cheguei meia-noite em casa, eu tô mortinha. Eu sinto que a minha opinião não vai ser completa porque o livro não tá completo, né? Como eu falei, dividir o primeiro livro em 2 partes. Então eu sinto que toda a ação possível ficou no segundo livro. Mas nesse aqui é bem introdutório. Então a gente vai conhecer todos os personagens mais importantes. Então temos o povo do leste, o povo do oeste, temos um pouquinho do povo do sul, muitos mensageiros, gente indo para outras terras, gente voltando para outras terras. Comparando, inevitavelmente, com a Guerra da Papoula, as coisas aqui parecem acontecer de forma muito rápida. Por exemplo, a gente acompanha o treinamento da Tané bem pouquinho. Então, tipo assim, a gente vê uma prova dela, uma luta dela, pronto, ela já tá formada com o dragão dela. Enquanto poderia ser uma coisa assim, bem mais construída. Eu sinto que tem muita página e pouca história. Por exemplo, a rainha casou, né? Aconteceu uma coisa lá e só. Eu acho que foi um erro gigante o Brasil ter dividido esse livro aqui em 2 partes, tá? Tinha que ser tudo junto. Do romance entre... Isso aqui não é spoiler, tá? Acho que todo mundo sabe disso. Tem um romance sáfico, que é um romance entre 2 mulheres. Mas não acontece muito, ainda é bem devagar. Então acredito que só no segundo. Eu não sei como é que esse livro é uma fantasia única, porque pelo ritmo das coisas aqui, aconteceu muito pouco, né? Então eu imagino que os dragões ainda não despertaram todos. O Inominável, que é o grande vilão, despertou ainda. Então eu imagino que quando ele despertar, vai ter a luta, a guerra e pronto, acabou. Vai ser bem rápido, sabe? É bem escrito, mas eu acho que a gente não avança muito, e quando avançar, eu temo que vai ser muito corrido. A minha nota eu acho que vai girar em torno de 3,5. Queria dar 4 estrelas, porque a escrita é muito boa e tal, mas ao mesmo tempo eu demorei muito, tipo, 100 páginas pra entender o que estava acontecendo, porque, de novo, a gente é jogado nesse mundo aqui. Mas 3,5 parece pouco. Não sei. Não consegui me apegar a nenhum personagem. Eu vou continuar lendo, porque eu quero saber o desfecho. Eu vou ler no Kindle. Bom, gente, então ficamos por aqui no final desse vlog gigantesco no mês de abril inteiro. Hoje é 30 de abril. Parece que o primeiro livro lá, o 10 minutos e 38 segundos, parece que foi em outro mês. Eu adorei fazer esse projeto, foi a primeira vez que eu fiz isso. Não esqueça de se inscrever no canal, dar um like. A gente se vê no próximo vídeo.